A paz seja convosco. Meu irmão, olha, o irmão crê que o anti-Machia, o anticristo, ele já se encontra entre nós? E o irmão crê que Hitler, ele é a tipificação do anticristo, naquele período no qual ele estava aqui? Eu quero mostrar para o irmão alguns versículos que nos mostram que o Hitler, ele é a tipificação do anticristo e ele vai estar cumprindo algumas profecias finais, no qual abre ali as sequências de profecias que estão se cumprindo do período dele até o nosso período. Então, esses homens têm preparado o caminho para a entrada do seu chefe maior, vamos dizer assim, daquele que é o anticristo, daquele que vai trazer a destruição sobre a terra. Esses homens preparam o caminho, esses homens, eles cumprem a profecia, mas quero também aqui colocar para o irmão que nada disso está escapando dos olhos de Deus, tudo isso Deus está permitindo que aconteça. Amém? E por que Deus permite que esses fatos estejam acontecendo? Exatamente, meu amado, porque há um afastamento da humanidade da presença de Deus. A palavra do Senhor nos fala sobre o amor que está se esfriando, a iniquidade está aumentando, e tudo isso, meu amado, leva nós diretamente ao cumprimento das profecias finais. Então não é agora que nós vemos o afastamento dos homens da presença de Deus, mas algo que já está acontecendo há alguns anos e somente tem aumentado esse afastamento. E conforme aumenta esse afastamento, mais profecias, mais coisas que se referem ao tempo do fim têm acontecido e têm aí aumentado nesses dias. Hitler, então, meu amado, ele é a tipificação deste homem, do anti-Machia. E no período dele, ele vai cumprir algumas profecias. Nós podemos ver no texto de 1 João, capítulo 2, versículo 18, nós vemos ali a palavra do Senhor falando que realmente não haveria um, mas alguns. Amém? O versículo fala assim, ó, filhinhos, já a última hora. E como viste que vem o anticristo, o antimachia, o homem da perdição, também agora muitos anticristos têm surgido. Então muitos têm surgido, meu amado irmão, pelo que conhecemos que é a última hora. Então realmente muitos têm se levantado, pessoas têm criado leis que são contra a palavra de Deus. Não são contra a igreja, mas sim contra a própria palavra de Deus. Quando se cria uma lei, se cria algo que é contra a palavra, é contra tudo aquilo que adora a Deus, inclusive a igreja. A igreja do Senhor, ela é algo do Senhor. A igreja, ela está estabelecida para adorar, para servir a Deus. Então, meu amado, leis têm criado para criar situações na qual o homem venha se afastar de Deus. Amém? E tais homens que criam essas leis, a Bíblia nos coloca que eles são o anticristo, o antimachia, aquele que está trabalhando contra Cristo, contra o Senhor. Todo aquele que trabalha contra a palavra de Deus, trabalha contra a pregação do Evangelho, trabalha criando leis, esses são anticristo, antimachia. Amém? E olha, e a palavra do Senhor ainda continua dizendo para nós, no versículo 19, ele fala assim, e eles saíram do nosso meio, entretanto, não era dos nossos. Esses homens, essas pessoas, homens, mulheres, eles, em algum instante da sua vida, eles tiveram contato com a palavra de Deus. E aqui nós vemos a pessoa de Hitler também. Hitler, ele tem mãe cristã e pai católico. Ele, então, ele tem o conhecimento das Sagradas Escrituras. Ele tem o conhecimento da palavra. No entanto, meu amado, a palavra do Senhor nos fala: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando ele inicia a Segunda Guerra Mundial, inicia ali
os campos de concentração, matando, tirando muitas vidas, principalmente a vida do povo judeu, criando os grandes campos de concentração. Ele descumpre o segundo mandamento, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. Amém? Ele então cumpre profecias, e aqui eu quero falar com o irmão que este homem vai cumprir uma das profecias mais importantes da Bíblia, que está no livro de Ezequiel 37, que fala sobre o vale de ossos. Amém? No vale de ossos ali, aquilo que ele, meu amado irmão, ele causa ao povo judeu, já estava descrito na Bíblia que a nação de Israel passaria por essa situação em Ezequiel 37. Então, como eu falei no começo, nada foge aos olhos de Deus. Deus está permitindo que tais coisas aconteçam, porque a sua palavra é fiel e é justa, e nada aqui, meu amado, que está escrito nessa palavra deixará de se cumprir. Porém, ela está se cumprindo exatamente porque Deus conhece o coração nosso, e Deus, ele já sabia que a humanidade iria se afastar dele. E quando nós afastamos de Deus, não é uma maneira de Deus estar vingando nós por nós afastarmos. Entenda isso, meu amado. Deus não está vingando nós. Mas eu quero dizer para o irmão que Deus, ele é o portador da vida. Então, se nós aproximamos dele, nós temos a vida. Quando nós nos distanciamos de Deus, nós atraímos a morte. Ele nos criou. Ele nos criou. Olha, vamos falar de outra forma. Imagina você ali próximo à margem de um rio, onde você tem água com fartura. Você tem água com fartura, você vai ali, pega água para beber, você pega água para molhar as plantas, o teu plantio. Então você tem plantas crescendo, você tem alimento ali crescendo e você tem água para beber. Amém? Beleza? Agora, vamos acontecer algo. Você se afasta desse rio, você vai se afastando. Num dia você está a 10 metros desse rio, mas no outro dia você já está a 100 metros desse rio. E chega uma hora que você já está a 10 quilômetros desse rio. E vai chegar uma hora que você já não está mais a 10, mas você está a 1000 quilômetros desse rio. Então, meu amado, olha a dificuldade que você tem para buscar água, para molhar as plantas, para que você possa ter água para beber e alimento para se alimentar. Você se afastou do rio, você se afastou da água que te fornecia ali a vida. Assim é o homem. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos afastamos dele, nós estamos nos afastando da vida. Amém? E quando nós nos afastamos da vida que ele nos proporciona, as profecias finais vão começar a se cumprir. Por isso que Deus revelou tais coisas, porque ele sabia que o homem se afastaria dele. Amém? Até por esta razão, Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo exatamente para quê? Para que a salvação viesse através dele. Ainda que você esteja numa sociedade que tenha se afastado de Deus, pessoas têm criado leis para se afastar de Deus, mas você não precisa se afastar. Você pode servir a Deus, você pode honrar a Deus, você pode buscar a Deus. E Deus, ele é fiel com aquele que o busca. Amém? Mas voltando ao texto, voltando em Ezequiel, veja que aquilo que Hitler fez, levando o povo judeu aos campos de concentração, levando ao povo ali a estar numa situação de morte. Ezequiel, ele tem uma visão do vale de ossos, né? E esse vale de ossos é exatamente a descrição daquilo que Hitler está causando ao povo judeu muitos anos depois dessa revelação. Quero ler aqui alguns desses versículos. Quero ler o versículo Ezequiel 37, versículo 11. Olha que o versículo fala: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados.
Então veja que aquilo que Hitler estava causando. Veja mais, versículo 12, ele fala assim: portanto profetize e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura. Olha, o povo, a nação de Israel estava numa sepultura, exatamente, meu amado, como nós vemos aí nas fotos dos campos de concentração que Hitler realizou. Ali pessoas vivas eram colocadas em valas e eram várias pessoas vivas tumultuadas um em cima do outro, pessoas vivas que estavam pisoteando em cima de pessoas mortas, e ali ele soterrava essas pessoas vivas. Isso foi encontrado, tá? Isso foi encontrado nos campos de concentração. Então ele estava na sepultura e o Senhor dá uma ordem: e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei na terra de Israel. Então eles voltam a nação de Israel volta à sua terra. Hitler, meu amado, ele cumpre essa profecia, ele realiza isso sobre a nação de Israel, ocasionando todo esse mal, e no fim de tudo isso, a nação de Israel vai ser restaurada, vai voltar para a sua terra, vai voltar a ser uma nação novamente, assim como nós vemos nos dias atuais a nação de Israel de volta à sua terra prometida. Meu amado, com tudo isso que nós estamos aqui conversando, falando, nós vemos então que Hitler, ele é a tipificação do anticristo, uma pessoa que gerou uma situação muito terrível sobre a Terra, algo jamais visto. A guerra que Hitler gerou, a Segunda Guerra Mundial, não houve uma guerra anteriormente igual àquela, e até o exato momento não temos. Mas eu quero trazer o alerta agora sobre os nossos dias. Amém? Veja que o versículo fala: eles saíram do nosso meio, entretanto, não era dos nossos. Então, meu amado, muitas vezes tem pessoas que até se declaram ser cristão, mas precisamos ver as obras, tá? Estar atento às obras, ver com carinho e não se iludir. Nunca se iludir, meu amado. Nunca se iluda com as pessoas. Amém? Se nós escolhemos uma pessoa para ser o presidente do nosso país, ou um outro país escolhe uma pessoa para ser presidente do seu país, e nós vemos que aquela pessoa é uma pessoa boa, realmente nós vamos orar, pedir a Deus para que seja um bom governo, seja um bom administrador, amém? Que realmente cumpra as suas promessas de campanha. Porém, meu amado, não vamos criar expectativas, não vamos ser idólatras. É idolatrar o homem, tá? A gente adoramos somente a Deus. A nossa adoração é para Ele, é para o Senhor. Amém? Mas precisamos sim escolher nossos governantes segundo os nossos princípios, princípios da palavra de Deus. Amém? Mas com os olhos abertos. A qualquer instante que nós perceber que esses princípios estão sendo afligidos ou de maneira muito sutil, muitas vezes as leis são colocadas de maneira sutil e essas leis elas acabam afetando o teu modo de adorar a Deus, o teu modo de se colocar na presença do Senhor, te impedindo, como nos dias ali de Daniel, de maneira bem sutil, o diabo se levantou e colocou ali que Daniel orava 3 vezes ao dia e Daniel não podia orar. O que Daniel fez? Continuou orando. E quando ele tomou essa atitude, ele foi levado a cova dos leões, né? E Deus o livrou da cova dos leões. Então, meu amado, nós precisamos entender isso. E olha que Daniel tinha naqueles dias ali o rei a seu favor, mas os políticos, amigos em volta dele, usou de uma astúcia, amigos entre parentes, né? Usou de uma astúcia para tentar destruir com a vida de Daniel. Então nós precisamos estar bem atentos. Homens de coração perverso têm surgido. Como diz o texto bíblico, muitos são eles, tá? Muitos são eles. Então, meu amado, hoje
nós vemos que várias profecias bíblicas estão se cumprindo sim, tá? Várias profecias, nós temos aí guerras acontecendo, e agora nós temos realmente algo que nos chamou a atenção, semana retrasada, nos Estados Unidos, trouxe um alerta ali, a comissão do governo dos Estados Unidos pediu ao povo para ter reservas ali para sobrevivência, reserva de sobrevivência durante 72 horas. O que significa isso? Você ter alguns remédios, as pessoas que usam de remédios, ter remédio suficiente para 72 horas, água potável para 72 horas, tá? E alguns alimentos que não são perecíveis, que dá para aguentar por esse período de 72 horas. Em seguida, também a Europa fez as mesmas colocações. Isto mostra que nós estamos na iminência de algo para acontecer no mundo, tá? Podemos estar na iminência da Terceira Guerra Mundial? Não sei. Pode ser que sim, não sabemos. Por que esse alerta? Eles sabem, porque eles têm lá toda a sua inteligência para falar, né, sobre essa recomendação da qual eles pediram ali para o seu povo, sua nação, ter essas reservas, né, tanto nos Estados Unidos e em seguida a Europa. E em seguida os Estados Unidos começou a ter as taxas, né? Começou a aumentar as taxas aí, e essas taxas nada mais meu amado, do que o que algum tempo atrás o governo do Brasil fez com os produtos da Shopee aqui no Brasil, no qual ele aumentou o imposto, se tornando mais caro ao povo brasileiro comprar alguma coisa ali para aquele site da Shopee, né? Antes era bom comprar, né? Comprava, vinha bem baratinho para nós, cidadão, e isso facilitava. Mas o que o governo fez? O governo pegou, a pedido das lojas aí do Brasil, o comércio que estava perdendo, né, não estava havendo venda, ele foi lá, taxou, né, criou aí o imposto sobre esse produto importado, dificultando a compra aí, as pessoas que fossem comprar já não teriam o mesmo lucro, amém? E o que os Estados Unidos está fazendo hoje, criando as taxas, exatamente isso, dificultando a compra dos produtos vindo de fora, né? Assim, o povo americano não ter o interesse de comprar esses produtos ficar caro. E no dia de hoje, os Estados Unidos aumentou uma taxa para 104% sobre os produtos vindo da China para entrar no seu país. E a China já respondeu, nós estamos então numa guerra, agora é uma guerra, meu amado, uma guerra comercial. Nós estamos falando das duas maiores potências econômicas do mundo, os dois maiores PIBs do mundo estão em guerra. Isso está afetando diretamente a balança comercial de todos os países, inclusive do nosso país, do Brasil, podendo haver várias recessões, podendo haver desemprego, empresas que são montadas com importação, isso perde muito, porque na guerra comercial começa a haver aí o aumento desses impostos, dessas taxas, cada país se defendendo como pode, e isso vai causando a recessão, e essas empresas que trabalham com exportação param de se exportar e ao desemprego. Então nós estamos diante de uma situação muito complicada, uma situação muito difícil, meu amado. Tudo isso, meu amado, está descrito na Bíblia. A Bíblia fala que nos últimos dias, meu amado, os homens vão se tornar gananciosos. Exatamente o que nós estamos presenciando. E essa instabilidade, ela leva diretamente à chegada do antimachia, do anticristo. Então, meu amado, esteja em oração nesse momento, esteja buscando a Deus, tá? Coloque-se na presença do Pai. E além de toda essa situação que eu quero aqui, quero colocar para o irmão, que em Israel já estão prontos, meu amado, já têm a localização para reconstruir
o templo de Salomão. O que tem isso a ver com a profecia bíblica, meu amado? Tudo a ver, meu amado. Porque esse templo é o templo onde se realizava o sacrifício de animais antes de Jesus Cristo. A partir que Jesus veio no mundo, acabou-se o período de sacrifício de animais. Se esse templo sendo reconstruído voltar a ter sacrifício, meu amado, é como se o mundo nega o sacrifício de Cristo. Então, esteja em oração, esteja buscando a Deus, esteja buscando ao Senhor, porque tempos mais difíceis estão diante da humanidade mundial. A paz seja convosco.